Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Você já se perguntou qual é a história do seu bairro? Ou qual é a história daquele monumento que você passa todos os dias? Se você já se fez essas perguntas, esse é o lugar certo para você estar nesse momento e esse é o Tia História. Se você mora na zona oeste do Rio de Janeiro, entre Realengo e Santa Cruz, certamente você já ouviu falar no Marco 7. Existe uma região no Rio de Janeiro chamada de Marco 7. E o nome dessa região faz referência a um monumento histórico muito importante e por muitas vezes esquecido na nossa história. E é justamente sobre o nome do bairro e sobre esse monumento que nós iremos falar hoje. Esse é um dos poucos monumentos que resistiram ao tempo e permanecem de pé até hoje. Se você mora entre essas regiões que eu citei, entre Realengo e Santa Cruz, certamente você já ouviu falar e já passou pelo Marco 7, mas não sei se você já viu esse monumento. Para a gente entender um pouco melhor sobre a história desse monumento, sobre a origem do subbairro Marco 7, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Ainda no período colonial, os missionários jesuítas desenvolveram uma das mais importantes propriedades da época, a Fazenda Santa Cruz. A sede dessa fazenda ficava localizada bem no bairro de Santa Cruz, mas essa fazenda era gigantesca, compreendia até outros municípios do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo e com a importância dessa fazenda, foi se abrindo um caminho que cortava toda a cidade do Rio de Janeiro. Esse caminho recebeu diversos nomes, como Caminho dos Jesuítas, Caminho Velho, como Estrada Real de Santa Cruz, e depois da proclamação da independência, ela também foi chamada de Caminho Imperial. Mas o nome mais popular e conhecido dela ainda é Estrada Real de Santa Cruz. Ela era tão importante que essa estrada dos jesuítas, a Estrada Real, ela também fazia parte da rede de estradas que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Quando o Brasil virou império, após a proclamação da República, em 1822, a Fazenda de Santa Cruz ela já pertencia ao Estado brasileiro e era muito frequentada pela família imperial. Dom Pedro I, Dom Pedro II posteriormente, Dona Maria Leopoldina, esposa de Pedro I, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e diversas outras personalidades políticas e conhecidas da época cruzaram essa estrada. Principalmente porque ela ligava também o Palácio da Quinta da Boa Vista, residência oficial, à Fazenda Santa Cruz, como eu expliquei, uma fazenda imponente que agora pertencia ao Estado. Então era muito comum que a família imperial descansasse e fugisse da vida agitada do centro do Rio na Fazenda Santa Cruz. Logo após a independência, para a gente ser mais preciso ali, entre 1826 e 1827, foram construídos marcos de léguas. Esses marcos indicavam o caminho, indicavam também a distância. Cada marco tinha uma légua de distância entre um e outro, e partindo do centro do Rio de Janeiro, eles iam até o bairro de Santa Cruz. Hoje em dia, a gente tem alguns desses marcos de pé. Poucos deles resistiram ao tempo. A gente tem o Marco 6, em Bangu, o Marco 9, em Ioaíba. A gente tem também o Marco 10, que fica em Paciência, e o Marco 11, que fica no centro de Santa Cruz. Eu acho que vocês perceberam que eu pulei que é justamente o Marco 7. 7 não apenas indicava o caminho, indicou o caminho, mostrou que ali foi uma rota muito importante para diversos períodos da nossa história, como ele não só resistiu ao tempo, como ele deu origem à região que a gente conhece como Marco 7. É meio louco pensar que o nome do lugar é o mesmo desde o século XIX, que as pessoas se referem àquela região da mesma forma que eles se referiam em 1850. E atualmente, diversas estradas fazem parte do que era a Estrada Real de Santa Cruz. Boa parte do percurso ainda é o mesmo. Eu não vou falar todas, mas vou trazer algumas para vocês. A Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, fazia parte da Estrada Real. A Avenida Cesário de Melo, que corta diversos bairros. A Avenida Santa Cruz. A Avenida Marechal Fontinelli. E também a Avenida Dom Helder... Esqueci, foi mal. Dom Helder
Câmara, muito conhecida como Avenida Suburbana, antiga Avenida Suburbana. Se você é morador do Marco 7, se você já passou pela região, já pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Fala comigo, existe algum bairro, alguma região ou alguma curiosidade histórica que você gostaria de conhecer? Se existe, comenta aqui, escreve nos comentários que a gente conversa um pouquinho também. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos e também de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Um abraço.